Você está no Manual do Ser Humano, um espaço de estudo e reflexão sobre desenvolvimento pessoal, consciência e vida interior aplicados à experiência humana real. E é sempre um prazer enorme estar aqui com você para mais essa conversa. Ok, vamos desvendar isso. A nossa análise de hoje tem uma missão que eu considero fascinante. A gente vai explorar como os nossos pensamentos, as nossas percepções e até aquelas histórias que a gente conta para nós mesmos moldam de forma absolutamente literal a nossa fisiologia, a nossa biologia pura. Uhum. E não de um jeito metafórico, né? É biologia acontecendo em tempo real. Exato. E para nos guiar por esse caminho, que é super complexo, nós vamos mergulhar no trabalho de 5 décadas da doutora Ellen Langer, uma psicóloga brilhante de Harvard, que é muito reconhecida no meio acadêmico como a mãe da atenção plena, ou o famoso mindfulness. Sabe o que eu acho que torna um trabalho da doutora Ellen Langer tão revolucionário? É que ela pega essa ideia de atenção plena e tira totalmente daquele estereótipo místico, sabe? De sentar na montanha meditando. Isso não é só sobre sentar uma almofada em silêncio absoluto e tentar esvaziar a mente. As pesquisas dela, e a gente vai ver que tem um rigor científico implacável aí, elas demonstram que a forma como nós interpretamos o nosso dia a dia altera as respostas celulares e neurológicas na mesma hora. Nossa, é literalmente a biologia respondendo à expectativa. Nossa, e pra gente entender o quão instantânea é essa resposta, tipo, o quão rápido o corpo reage, a gente precisa voltar no tempo e ir lá pra Paris. Ah, a história da lua de mel. Essa é clássica. É perfeita, né? É uma história pessoal da doutora Langer. Então imagina, ela estava na lua de mel, uma jovem recém-casada, vivendo toda aquela atmosfera super romântica e idealizada na França. Todo aquele glamour parisiense. Total. Aí eles decidem jantar num restaurante francês, super tradicional. Ela vai lá e escolhe um prato chamado Mixed Grill, que é basicamente uma seleção de várias carnes diferentes misturadas. Até aí tudo bem, super normal. Normal. Só que, no meio da refeição, ela tá lá comendo um pedaço específico de carne e o marido dela olha pro prato e comenta, tipo, super casualmente, que aquilo que ela tava comendo era um pâncreas. Caramba, bom, convenhamos para a imensa maioria de nós aqui no Ocidente, tá bem longe de ser considerado uma refeição apetitosa, né? Nem um porco. É aquele tipo de informação que muda a textura da comida na sua boca na mesma hora, dá aquele estalo. É, e a reação dela foi violenta, assim, imediata. Porque ela estava comendo super tranquila até aquele segundo, mas influenciada por toda a pressão social de ser uma turista sofisticada, no instante em que a palavra pâncreas registrou na cabeça dela, o corpo inteiro entrou em colapso. Ela passou mal de verdade, né? Muito mal. Um mal-estar físico real, severo, o estômago revirando, aquelas náuseas incontroláveis, e aí o marido dela, vendo a esposa pálida daquele jeito, começa a rir incontrolavelmente. Que situação, meu Deus. Pois é, ela ficou indignada e perguntou qual era a graça, e ele responde algo do tipo, olha, isso que você está comendo agora é só um pedaço de frango. O pâncreas você já devorou e achou uma delícia faz uns 10 minutos. Sensacional. É a prova definitiva do poder do cérebro. Exatamente. O estômago dela adoeceu no exato milissegundo em que a mente acreditou estar ingerindo algo repulsivo. Não teve nada a ver com a substância real entrando no corpo. O que é fascinante aqui é a comprovação prática e visceral da teoria da unidade corpo e mente. Isso meio que marca o fim definitivo daquele dualismo clássico na ciência moderna, sabe? Aquela ideia de que são coisas separadas. Exato. Porque nós fomos culturalmente condicionados por séculos a pensar sobre uma ótica dualista. A gente aprendeu a imaginar a mente como uma entidade etérea, tipo uma nuvem abstrata flutuando, enquanto o corpo é só uma máquina puramente física. Como se eles conversassem por um radiotransmissor, né? Um manda mensagem pro outro. Exato, com certo atraso. Mas, de acordo com as entrevistas da doutora Langer, essa divisão de fronteira simplesmente não existe. Onde a mente está, o corpo está simultaneamente. Não tem atraso na comunicação. O corpo dela viveu a rejeição bioquímica na exata fração de segundo em que a mente formulou a ideia de nojo. E essa quebra da separação artificial leva a gente para cenários muito mais profundos e até um pouco assustadores.
O contraste mais dramático dessa mesma teoria, acho que não rolou num restaurante, mas dentro da própria família dela. É o caso da mãe dela, né? Sim. A mãe da pesquisadora foi diagnosticada com um câncer de mama extremamente agressivo e, infelizmente, o quadro evoluiu para uma metástase justamente no pâncreas. O que, medicamente falando, é gravíssimo. Muito. Para a oncologia tradicional da época, aquilo era considerado o fim da linha. O quadro era tido como tão irreversível que a própria equipe do hospital parou de oferecer fisioterapia. Eles pararam de estimular as pernas dela. É o protocolo de cuidados paliativos. Pois é, a lógica clínica era, não há mais o que fazer, é só uma questão de dar conforto nos dias finais. Então o ambiente inteiro ao redor dela exalava a aceitação da morte iminente. E isso cria um ambiente hospitalar que atua frequentemente como um reforçador negativo muito forte. O espaço físico ao redor acaba condicionando a expectativa do paciente. Rouba toda a esperança, né? Rouba qualquer senso de agência, de possibilidade de recuperação. A pessoa passa a habitar o diagnóstico em vez de habitar o próprio corpo. Nossa, habitar o diagnóstico é uma forma perfeita de descrever. É um peso psicológico esmagador. Mas é justamente nesse ponto sombrio que a biologia revela os seus maiores mistérios. Porque, contrariando absolutamente todas as estatísticas e prognósticos médicos e a total falta de estímulo externo ali naquele leito, a mãe dela vivenciou o que a literatura chama de remissão espontânea inexplicável. O câncer simplesmente retrocedeu. Desapareceu. A medicina tradicional não conseguiu mapear o mecanismo químico exato que causou aquilo, mas a correlação que se faz no estudo é muito clara. Assim como um pensamento isolado foi capaz de adoecer o estômago da filha em Paris por causa de um frango inofensivo, a mãe trilhou um caminho interno e silencioso que resultou na restauração da saúde, num cenário que organicamente era impossível. É uma simbiose profunda. Isso mostra que as nossas crenças não são apenas pensamentos abstratos lá no córtex cerebral. Elas são instruções bioquímicas circulando nas nossas células. Literalmente instruções. Sim. Se a mente pode ser o gatilho tanto para uma falha sistêmica quanto para uma recuperação milagrosa, a gente precisa questionar urgentemente o quanto da nossa deterioração diária é conduzida pela forma como nós rotulamos o nosso ambiente. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Porque a doutora Langer não ficou só nessas histórias de família. Ela levou tudo isso para o rigor dos laboratórios lá de Harvard. Ela queria testar se o corpo acompanha a mente de forma drástica no processo de envelhecimento. Esse estudo é genial, o Counterclock. Isso, o estudo do rejuvenescimento. Gente, o desenho dessa pesquisa parece ter saído de um filme de ficção científica. Eles selecionaram um grupo de homens idosos, já na casa dos 80 anos, com todas aquelas limitações físicas esperadas para a idade. Bengala, dificuldade de mobilidade. Exato. Esses senhores foram levados para um retiro que foi meticulosamente reformado por cenógrafos. O lugar foi redecorado para parecer exatamente como o mundo era 20 anos no passado, lá no ano de 1959. E a genialidade do estudo mora nesses detalhes imersivos. Não tinha nenhum espelho moderno na casa. As únicas referências visuais eram fotos deles mesmos quando tinham 60 anos de idade. As revistas em cima das mesas de centro eram edições originais da revista Life daquela década. Isso mesmo. Os programas que tocavam no rádio eram transmissões esportivas antigas e noticiários da época. Eles escutavam debates sobre Fidel Castro ou o lançamento dos primeiros satélites como se fossem notícias de última hora ali, quebrando na rádio. Que loucura! E tinha uma regra muito rígida, se bem me lembro. Tinha. A regra de ouro era que eles não podiam fazer uma viagem nostálgica. Eles não podiam dizer, eu me lembro dessa época. Eles foram instruídos a falar, agir e debater os acontecimentos como se estivessem ocorrendo no tempo presente. Eles tinham que viver em 1959. Exato. O objetivo era transportar a mente deles inteiramente para uma época em que os corpos deles eram 20 anos mais jovens. E os resultados documentados no final de só uma semana, assim, foram absurdos. Sem que nenhum daqueles homens tomasse medicação nova ou fizesse tratamento,
Os testes clínicos mostraram melhorias drásticas. A visão e a audição ficaram mais aguçadas, né? Sim, e a força nas mãos aumentou, a flexibilidade do corpo que estava travada por artrite cedeu, a memória ficou muito mais nítida e o que eu acho mais chocante. Tiraram fotos do rosto deles antes e depois do retiro e mostraram para observadores independentes, pessoas que não sabiam do estudo. A conclusão unânime foi que eles pareciam visivelmente mais jovens na segunda foto. É de explodir a cabeça. E quando a gente analisa esses dados sobre a lente da nossa vida moderna, dá para perceber que muitas daquelas barreiras do declínio físico que a gente considera inquebráveis ou puramente genéticas, são em grande parte imposições narrativas. A gente veste o papel de pessoa idosa e o corpo obedece o roteiro. Exatamente isso. O corpo tem uma maleabilidade imensa. E se a gente quiser observar esse fenômeno operando numa escala de rotina mais próxima da maioria das pessoas, a gente pode olhar para aquele estudo clássico das camareiras de hotel. Nossa, esse estudo toca numa ferida muito atual sobre como a gente separa esforço de benefício. Pensa bem, o trabalho de uma camareira de hotel é fisicamente brutal. É quase um treino de atleta. Totalmente. Elas passam o dia inteiro trocando colchões super pesados, empurrando aqueles carrinhos cheios pelos corredores, aspirando carpete, limpando o banheiro. É um esforço cardiovascular constante. Só que, quando elas foram entrevistadas no início da pesquisa, a grande maioria declarou que não fazia nenhum tipo de exercício. Porque, para a sociedade e para elas também, o conceito de exercício foi totalmente sequestrado pela indústria fitness. Virou sinônimo de academia, né? Exercício virou uma coisa que só acontece depois do expediente num ambiente com luz fluorescente, usando roupa de lycra. O trabalho exaustivo delas era rotulado apenas como dor e necessidade financeira. Não tinha nenhum benefício biológico atrelado àquilo na cabeça delas. Aí os pesquisadores dividiram essas mulheres em 2 grupos. Para metade, eles não falaram absolutamente nada. Mas para a outra metade, a equipe de Harvard fez uma apresentação detalhada. Eles mostraram com gráficos que as atividades que elas já faziam todo dia, tipo arrumar a cama por 15 minutos, queimavam exatamente as mesmas calorias que um treino pesado numa máquina de academia. Ou seja, eles só trocaram o rótulo mental. Eles só trocaram o rótulo da atividade. E o impacto biológico dessa mudança de informação é estarrecedor. Durante o mês seguinte, nenhuma daquelas mulheres aumentou a carga de trabalho, nenhuma alterou a dieta. Não mudaram nada na rotina prática. Nada. A única variável que mudou foi a percepção de que o esforço diário era um benefício ativo para a saúde delas. E só com essa nova mentalidade, o grupo informado perdeu peso, reduziu a pressão arterial e diminuiu o índice de massa corporal. Isso ilustra de maneira inegável o poder do efeito placebo que está embutido nas nossas tarefas do dia a dia. E, claro, escancara também o perigo do efeito nocebo, que é quando o nosso corpo retém toxinas, anula benefícios ou adoece puramente porque nós acreditamos que uma situação rotineira é prejudicial. A fisiologia obedece à expectativa com uma lealdade tão cega que isso chega a distorcer a forma como o organismo registra a passagem do tempo. Os estudos do tempo são incríveis. São bizarros. De acordo com a doutora Langer, tem pesquisas feitas com o que a gente pode chamar de relógios manipulados. Eles pegaram indivíduos com diabetes tipo 2 e colocaram num laboratório fechado, sem acesso à luz do sol. Para eles perderem a noção da hora real. Isso. E os relógios na parede foram programados secretamente para marcar o tempo de forma alterada. Para um grupo, o relógio corria 2 vezes mais rápido. Para o outro, corria na metade da velocidade. Metade do tempo. Impressionantemente, quando os pesquisadores foram medir os níveis de açúcar no sangue dos pacientes, os índices não seguiram o tempo cronológico real. A biologia seguiu o tempo que eles percebiam estar passando com base na mentira daquele relógio na parede. O desdobramento dessa descoberta é vasto demais. Em estudos complementares, eles viram que a cicatrização de pequenos ferimentos ocorria muito mais rápido se as pessoas fossem induzidas a acreditar que o tempo estava voando. E tem os experimentos de privação de sono também. Verdade. Onde as pessoas dormiam super pouco, né? Indivíduos que dormiram pouquíssimas horas reais, mas foram enganados pelos relógios a acreditar que tiveram uma noite longa de 8 horas.
Eles acordaram, fizeram testes cognitivos e os resultados foram idênticos aos de quem realmente dormiu a noite inteira. O corpo ajustou a energia à narrativa apresentada e ignorou o relógio biológico estrito. Se conectarmos isso ao panorama geral, a gente esbarra de frente num dos pilares mais problemáticos da nossa cultura contemporânea, que é a ilusão da certeza absoluta e como nós fabricamos estresse tóxico por causa dela. A gente é viciado em certezas. Muito. A ciência e a medicina moderna são maravilhosas, claro, mas elas operam essencialmente com base em médias estatísticas e probabilidades matemáticas, a curva média da população. O perigo real surge quando a gente pega um diagnóstico puramente probabilístico e cimenta aquilo como uma sentença imutável. Ignora completamente a imensa variabilidade individual humana. Quando a pessoa absorve essa expectativa definitiva sem questionar, o organismo é orquestrado para o colapso. Vira uma profecia biológica autorrealizável. E olha, nós testemunhamos a complexidade desse mistério biológico em escala global, bem recentemente. Se a gente observar os apontamentos da doutora Langer de forma absolutamente imparcial sobre a resposta fisiológica à Covid-19, a gente vê algo que desafia todas as certezas. Sim, um comportamento enigmático do corpo. Muito. E sem entrar em nenhum mérito político. Zero ideologia ou debate sobre diretrizes, focando puramente no corpo humano perante o vírus. A gente teve situações inexplicáveis em massa. Pessoas vivendo sobre o mesmo teto, respirando o mesmo ar, compartilhando base genética, a mesma dieta, e aí um indivíduo desenvolvia reações severas e avassaladoras, enquanto o outro não tinha nenhum sintoma leve. O sistema imunológico provou de novo que não é uma matemática exata. Exato. Isso só reforça o quão inexplorado ainda é o terreno do nosso funcionamento interno frente a uma ameaça externa. O que nos prova que a biologia rejeita ser encapsulada dentro de certezas absolutas. No entanto, nosso sistema educacional treina a gente desde a infância para consumir e reproduzir verdades prontas. E isso nos torna cognitivamente inflexíveis e mais vulneráveis a doenças psicossomáticas. Sabe o que eu adoro? Eu adoro a forma como a doutora Langer ilustra essa nossa obsessão por certezas. Posso fazer uma pergunta básica de escola agora? Manda. Tô preparado. Quanto é 1 mais 1? Bom, pela lógica inquestionável que todos nós aprendemos, a resposta automática é 2. Mas é aí que ela vira a mesa da nossa percepção. Imagina que a gente pega uma grande pilha de roupas sujas e junta com outra pilha de roupas. O resultado na nossa frente são 2 pilhas separadas. Não, é uma pilha só, maior. Exato, o resultado físico é só uma grande pilha de roupas. Se você pegar um pedaço de chiclete mastigado e mistura com outro, você tem 2 chicletes na boca? Não, você tem um chiclete gigante. A lição por trás dessa brincadeira é muito profunda. É genial. Ela mostra que até a verdade matemática mais dogmática do planeta pode falhar miseravelmente dependendo do contexto. Manter o hábito de questionar as verdades que entregam pra gente de bandeja evita essa aceitação cega de limites. E essa capacidade de suspender as certezas absolutas é, paradoxalmente, o antídoto mais eficaz contra a epidemia do estresse crônico hoje em dia. A comunidade médica já aponta o estresse como a principal raiz das doenças contemporâneas, mas a sabedoria oculta no trabalho da atenção plena é que os eventos em si nunca geram um estresse endócrino isoladamente. O evento, pelo evento, não faz mal. Não. O que injeta cortisol na nossa veia é a visão rígida e catastrófica que a gente adota. O pneu fura e a mente decreta instantaneamente que o dia inteiro foi arruinado. A própria pesquisadora vivenciou o teste definitivo dessa teoria, né? A casa da doutora Langer sofreu um incêndio devastador. O fogo consumiu praticamente tudo que ela tinha. 80% de toda a vida material dela, memórias físicas, virou cinza. Uma perda incalculável. Para a esmagadora maioria de nós, isso seria processado como uma tragédia absoluta, o fim do mundo. Um trauma para sofrer por décadas. O instinto natural é se afundar no luto. Mas a forma como o cérebro dela reorganizou a percepção dos fatos é o que ditou a ausência de um estresse crônico ali. Sem casa, ela foi para um hotel próximo e logo na véspera de Natal, quando ela abriu a porta do quarto temporário, estava lotado de presentes.
presentes do hotel. Então, ela constatou que os presentes não eram uma cortesia vazia da alta gerência. Eles foram comprados e deixados pelas camareiras, pelos manobristas, a equipe de manutenção, pessoas simples que se solidarizaram de verdade com a perda dela. Isso muda tudo. Muda tudo. Essa demonstração crua de humanidade fez com que ela reavaliasse o peso daquele incêndio. A experiência traumática foi ressignificada e arquivada como uma renovação da fé nas pessoas. Nas próprias palavras dela, uma gigantesca inconveniência não tem a obrigação de se tornar uma tragédia esmagadora. Se a lente muda, a resposta corporal de pânico é desativada. Então, o que tudo isso significa? Significa que a nossa saúde diária e nossa energia não são variáveis aleatórias. A gente está na cadeira do motorista muito mais do que imagina. Com certeza. E de acordo com a doutora Ellen Langer, a chave prática para assumir esse controle é redefinir o que a gente chama de mindfulness. O mercado vende a ideia de que a atenção plena exige silêncio e meditação longa. Mas a atenção plena que altera a biologia cotidiana é mais ativa. É o ato de notar o novo, né? Sim, o ato voluntário de notar coisas novas no ambiente ao redor. Operar cercado de certezas absolutas nos torna inflexíveis e nos adoece como robôs. E como o nosso objetivo nesse estudo profundo é transformar essa teoria toda em aplicação, a gente pode explorar as recomendações práticas da pesquisa para quem nos ouve. O primeiro passo é notar a mudança de forma ativa, em vez de andar no piloto automático. Exato. O exercício propõe um desafio. Tente perceber e nomear mentalmente todos os dias 3 coisas inéditas sobre um ambiente que você já acha que conhece de cor, ou 3 detalhes sobre alguém com quem você convive diariamente. Isso impede o cérebro de usar respostas arquivadas e irriga a mente com novos caminhos neurais. Muito bom. E como isso se aplica a quem sofre com dor física contínua? A dor sequestra a nossa atenção. A pesquisa oferece uma tática brilhante focada na atenção à variabilidade dos sintomas. É ideal para quem lida com dor crônica ou picos de estresse. Como funciona essa técnica? Você configura um alarme no celular para tocar em horários totalmente aleatórios durante o dia. Quando ele soa de surpresa, a instrução é parar e fazer uma varredura interna. Perguntar a si mesmo como estou me sentindo no exato milissegundo de agora. A apontada ou a ansiedade está mais forte ou mais fraca do que antes e o que causou essa variação? O impacto terapêutico disso é destruir a ilusão da constância. O cérebro cansado cria a crença sufocante de que a dor é um bloco de concreto contínuo. Registrar que as oscilações existem dá uma prova inegável de que o sofrimento flutua. Isso devolve o controle e diminui a tensão muscular. Outro pilar vital é a adoção da linguagem condicional. A gente é culturalmente viciado em falar por absolutos definitivos. Esse projeto sempre dá errado, fulano é sempre agressivo. A proposta é desarmar essas correntes verbais. Usar termos como poderia ser, provavelmente, ou sob certas perspectivas. Parar de fechar as portas com verdades absolutas mantém a mente relaxada e aberta para soluções, bloqueando o estresse que nasce da rigidez. E culminando nisso tudo, e que tem um impacto enorme nos relacionamentos, a técnica do reenquadramento de rótulos. Toda característica que a gente condena como negativa em alguém possui uma versão positiva correspondente. Se a gente critica alguém por ser impulsivo, o reverso é entender que ela é uma pessoa espontânea. Alguém visto como ingênuo pode ser visto como uma pessoa confiante e aberta. Alterar o rótulo não é aceitar abuso, é mudar a nossa própria química interna em resposta ao evento. Isso relaxa a respiração e melhora a convivência estruturalmente. É neurociência pura cultivando tolerância. Isso levanta uma questão importante. Durante toda a nossa reflexão de hoje, a biologia mostrou que a mente é um maestro absoluto que orquestra os processos mais íntimos do corpo. Se a engenharia biológica altera a cicatrização de um machucado, ou a produção de insulina pela simples visão de um relógio mentindo a velocidade do tempo, a gente precisa olhar para a nossa realidade mais ampla. A gente precisa se perguntar, né? Sim,
Quais são os relógios manipulados invisíveis presentes na nossa sociedade moderna que nós estamos aceitando cegamente todos os dias? Relógios que, na maioria das vezes, servem só para ditar as nossas limitações e o nosso esgotamento aceitável. Exato. Quantos dos nossos limites físicos, do nosso medo em relação ao envelhecimento ou daquela exaustão crônica no fim do dia, não passam de concepções e narrativas sociais que nós internalizamos como leis da gravidade? A gente abraça os dogmas muito antes de testar nossa capacidade de verdade. Ter a coragem de desafiar essas verdades que nos são entregues prontas talvez represente o maior ato de saúde preventiva e liberdade que podemos colocar em prática. Uma reflexão brilhante para fecharmos por hoje. Quebrar o piloto automático exige atenção constante, mas é o único caminho para retomar a direção da nossa vida. Foi um privilégio imenso analisar esses conceitos tão transformadores. O convite é substituir as certezas engessadas por mais curiosidade. Relógios que, na maioria das vezes, servem só para ditar as nossas limitações e o nosso esgotamento aceitável. Exato. Quantos dos nossos limites físicos, do nosso medo em relação ao envelhecimento ou daquela exaustão crônica no fim do dia, não passam de concepções e narrativas sociais que nós internalizamos como leis da gravidade? A gente abraça os dogmas muito antes de testar nossa capacidade de verdade. Ter a coragem de desafiar essas verdades que nos são entregues prontas talvez represente o maior ato de saúde preventiva e liberdade que podemos colocar em prática. Uma reflexão brilhante para fecharmos por hoje. Quebrar o piloto automático exige atenção constante, mas é o único caminho para retomar a direção da nossa vida. Foi um privilégio imenso analisar esses conceitos tão transformadores. O convite é substituir as certezas engessadas por mais curiosidade. Inscreva-se no canal, curta o vídeo e compartilhe com quem também está interessado em aprender a ser humano com mais consciência. Até o próximo estudo!